Berberes são os povos nômades do norte da África. São os povos nômades que andam ali de camelo, não sei o quê, de dromedário, no caso, né? Que andam por ali. Hoje, eles são mais comuns no Marrocos. Então, lá eles falam línguas berberes, né? Então, o pessoal fala, lá no Marrocos a língua corrente é o francês, a língua do colonizador, e a língua deles é o árabe. Não. A língua principal no Marrocos é o berbere, que não é árabe. E aí tem a ver com também tem a questão do Reino do Mali, que tinha lá, que era uma comunicação que tinha com os berberes e tal. Então, enfim, tem toda uma cultura, né? E os berberes, eles vão, acho que até ali o canto da Líbia, né? Acho que a área histórica deles era até o canto da Líbia. Foram islamizados na época lá da expansão do califado. E, essencialmente, quando o pessoal fala que houve a invasão dos mouros na Península Ibérica, a maior parte deles eram berberes. Tá, então, por exemplo, eu tenho muito sangue berbere nas minhas veias, porque, né, tem a ver com toda essa questão da invasão na Península Ibérica, tal, não sei o quê. Então, Portugal, Espanha, sul da Itália, teve essa questão. É engraçado chegar na Espanha, eu tive essa experiência, você chega na Espanha, tem um monte de gente igual você. É muito louco, na assim. Espanha... Você fala assim, nossa, que estranho. Não, na Espanha foi um dos poucos lugares que o pessoal veio me perguntar informação na rua. O pessoal veio chegar e perguntar, por favor, pra que lado que é? Não sei o quê. Eu sou turista. Eu sou turista. Né? Um cara local veio perguntar. Bom, naquela época não tinha, o Google Maps não era na mão, né? E aí, no fim das contas, né, você tem ali, naquela região do Marrocos, uma área muito bonita, que eu adoraria poder um dia conhecer. Que são as montanhas Atlas. Atlas... Atlântico. O Oceano Atlântico ganhou o seu nome por causa das montanhas Atlas, ou seja, as montanhas que vão para o Atlas, ou seja, o oceano que banha os Atlas é o Oceano Atlântico, né? Porque depois do Estreito de Gibraltar, né? Para um grego que morava ali, né? Bem para lá do Mediterrâneo, né? Depois de Gibraltar, que você tinha aquelas montanhas ali. Que é o ponto final antes de você entrar nesse Aí você tem as montanhas Atlas. Então, às vezes, quando aparece alguém que chega e fala, cadê o aquecimento global que tá nevando na África? Geralmente são as montanhas Atlas, que estão bem ao norte, já é hemisfério norte, assim, é clima temperado tecnicamente, é quente porque é deserto, e é muito alto. Alto pra cacete. Então neva, às vezes neva. Então é muito interessante você ver neve com umas palmeiras, né? A neve com as palmeiras em volta, assim, um oásis e neve, né? Mas isso acontece lá no Marrocos. Mas não estou aqui para falar do Marrocos. O Marrocos é só para mostrar que você tem ali uma região no norte da África em que você tinha o que era considerado uma subespécie de leão berbere, ou leão do Atlas. E aí, se eu entendi bem, essa subespécie hoje a gente entende como o mesmo leão daquele asiático que você falou que estaria lá na Índia. Que hoje só tem na Índia. Então a população teria uma aqui, deserto do Saara, os bichos do sul. Teria essas duas populações. Só que os leões na Europa, que seriam também dessa mesma subespécie, os leões da Europa teriam sido extintos já com a chegada dos indo-europeus ali, sei lá, 12, 10 mil anos atrás. Por caça mesmo, né? É muito difícil, é um bicho muito agressivo, é um bicho caçador, é um bicho que ele pode pegar tanto sei lá, cabra, ovelha, não pode sei o que. competição com a gente. Competição com a gente, quanto matar uma pessoa, né? E mata fácil. Quanto comer a gente. Exato. Só que isso é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Não sei se vocês se lembram, né? Em Roma Antiga, por exemplo, o pessoal falava, né, fazia o circo romano com leões. Se você, há 10 mil anos, não tem leão na Europa, da onde vem esses leões? Da onde vinham os leões, né? Você, obviamente, tinha o reino do Egito e tal, e naquela época ainda tinha leão no Egito, mas... Em linhas gerais, né? Você tem que lembrar que Cartago era de Roma, né? E Cartago está ali na região berbere. Então, né? Hoje é Tunísia, né? Se não me engano. E aí, eles pegavam os leões ali do Atlas. Fornecedor de leão para matar cristão. Os caras levavam lá pro Coliseu e faziam os shows lá com os leões. Para matar os leões também, né? O gladiador matava os leões e tal. E faziam tudo isso. Enfim, como os leões são um símbolo de poder, e foram colocados como símbolo de poder, mesmo nas regiões mais ao norte da Europa,
onde não havia leão nenhum e nenhuma pessoa que vivia lá nunca ia ver um leão na vida, mesmo naquelas regiões, havia o simbolismo do leão. O leão que é muito forte, o leão que é poderoso, o leão que é territorialista, isso é uma coisa muito importante do leão. Ele é um bicho territorialista, né? Que é o que faz a gente perceber como nossos gatos, a diferença é só o tamanho, né? E aí, esse simbolismo do leão é que inspirava os reis, as coisas, né, os reinos e todas aquelas coisas durante a Idade Média, quando você teve a quebra da unidade, né, do Império Romano, e aí as viagens ficaram menos frequentes, etc, etc. Ficaram menos frequentes, mas você tinha o pessoal lá do sul da Península Ibérica que fazia essas viagens também, e teve aquele momento lá das epifanias que aconteceram lá na França daquela época, do pessoal chegar e falar assim, olha, tá muito sem graça aqui na França, vamos lá pra Terra Santa. Né? E a gente aproveita e mata todo mundo que tá lá. Pelo caminho, pelo caminho que for, exatamente. Se a gente chegar lá, depois a gente vai lá, o Saladino que se exploda. Os caras resolveram fazer as cruzadas, né, ir pra lá. E aí, eles viram bichos que aquilo que eles sabiam que existia, mas não tinham visto ainda. Nunca tinham visto. Viram leões. E viram outros bichos, tal, não sei o quê. Tudo leva a crer que este foi o caminho para levar leões para a Europa, que eram colocados em lugares, né, geralmente nos palácios ou alguma coisa assim, para demonstrar a questão da riqueza, do poder e etc. E isto não foi diferente, por exemplo, para o rei da Inglaterra. Do outro lado do mar, na ilha. Do outro lado do mar, na ilha. Então, quer dizer, foi até lá. Como que os caras levavam o leão pra lá? Não me pergunte. Não me pergunte. Como que eles faziam? Cara, levar meu gato pro veterinário é 20 minutos, já é um transtorno. Tudo arranhado, cara. Imagina um leão. Pra Inglaterra. E por um tempo muito maior. E outra, Caraca. Ia por terra ou ia por mar? Porque você tem que imaginar ainda isso daí. Não tinha anestésico naquela época. Não tinha nada. Não tinha caixa de transporte, Carlos. Meu Deus do céu. Era colocar Vai dar remédio para um leão. Era para colocar uma corrente no bicho e... Agora, como que eles capturavam o bicho? Eu não sei. Não me pergunte. É que o bicho tá vivo, né? Não tá falando de esqueleto. Ele tem que estar vivo, porque senão não tinha graça. Tadicos. Cuidado. Eu prefiro não saber o quanto eles sofreram. E aí o que acontece? A Europa passou a ser um lugar novamente habitado por leões, confinados para que os reis, rainhas, príncipes, etc, etc... Leões domésticos? Não tem como... Não, eles não eram domesticados. Não, de cativeiro, digamos. É mais um zoológico. É mais um selvagem, né? Mais um zoológico, só que como são leões que foram pegos da vida selvagem, talvez eles não fossem adultos, pode ser também, é uma boa alternativa. Mas como foram leões que foram tirados da vida selvagem, a chance de você domesticá-los é quase nula. Então eles eram leões selvagens aprisionados, eram basicamente isso. Então eles não deviam ser muito mansinhos. Devia ser uma coisa meio severa. E aí o que acontece? Quando, se não me engano, foi o King John... Eu prefiro falar em inglês porque Rei João fica parecendo que é o Rei João de Portugal, né? Então, é o Rei João, o Dom João. Dom João de Portugal. Então, King John, na verdade. Beijo para os nossos inscritos portugueses. Beijo. Então, eu prefiro chamar de King John. Lá por mais ou menos 1100, ou seja, muito próximo da idade do tabuleiro de xadrez lá que o Ruas falou. Olha aí. Para mim foi uma surpresa. Então estamos falando aí do século XII? Século XII? Século XII. E se você quiser ver o vídeo do xadrez, clica no card que tá aqui em cima, porque o dele Carlos Ruas explicou a história do xadrez aqui com um jogo de xadrez do século XII. Muito bem bonito. O xadrez mais antigo já encontrado. Então clica no card aqui. Eu estou falando muito bonito do vídeo, não estou falando de você. Mas ele é um não homem quer dizer lindo, que você não é um homem bonito, mas homem enfim. lindo. Muito bonito. Obrigado. De qualquer jeito, mais ou menos nessa época, lá na região em que lá na área que o rei vivia, que naquela época era o que hoje a gente chama de Torre de Londres, né? A Torre de Londres que está caindo, está caindo, está caindo. Neste lugar, ele começou a falar assim, eu acho que eu vou
trazer uns bichos pra cá. Montar o meu zoológico aqui. Vou montar uma coisa aqui. E a gente... E aí o que acontece? A gente começou a ter evidências de bichos que foram levados pra lá, de diversos lugares. Pra você ter uma noção, a Torre de Londres foi o William o Conquistador, né? Foi o Guilherme Conquistador que construiu, né? Antes, até acho que no século XI ou X. E aí depois, né, o Rei João... o Rei João que começou, o King John que começou a levar os bichos pra lá. Dentre esses bichos estavam leões. E eu li que chegou a ter até elefante. Caramba, que foda. Aí eu fico pensando como que... Foi o rei francês que foi pra cruzada. Trouxe Vai elefante. se saber como ele conseguiu um elefante, porque a gente não tá falando de um lugar em que há elefantes. Um elefante africano, que é um bicho agressivo pra caramba, conseguiu levar pra Inglaterra pra ele ficar lá na Torre, na Torre de Londres. Então, quer dizer, é interessante ver como mesmo os ingleses de uma época medieval tinham acesso, através de maneira indireta, a animais da savana, né? Animais africanos, que são muito diferentes dos animais europeus, e mesmo eles tinham acesso, ainda que muito restrito, né? E aí, esses bichos que eram colocados ali na Torre de Londres, eles viravam meio que uma atraçãozinha turística. Então, por exemplo... Um zoológicozinho, né? Um zoológico particular ali deles, que ficava numa torre que hoje já não existe mais, mas a área ainda existe, né? E que era a Torre dos Leões. A Torre do Leão, Lion Tower, né? Porque como não é o signo, é Lion. Não é a Leo Tower, né? Se não é a fosse, Lion Tower. Tá. E aí o que acontece? O pessoal que ia lá ver os leões tinha que levar ou um gato ou um cachorro para servir de comida pro leão. E aí era o jeito que tinha de pagar o ingresso, entre aspas. Você alimentando o bicho. Alimentava o bicho, tirava a dor de cabeça dos cuidadores de leão, que inclusive eram assalariados. Os cuidadores dos leões tiravam a obrigação deles de irem lá, matar uma ovelha, fazer não sei o quê, e deixavam os leões ali, que quase todos morriam por total inadequação de ambiente e de tratos, né? Sim. Então, o elefante, por exemplo, durou acho que 4 anos, 5 anos, e o elefante dura 60. Né? E os leões também não duravam muito tempo, e porque... Né? Tem clima, alimentação, jeito de cuidar, os bichos deviam viver acorrentados, não devia ser uma coisa lá muito legal, né? Mas você tinha lá os leões. O brasão inglês... Tem 2 leões, se não me engano. Daqueles leão mal desenhado, né? Que eu nunca entendi por que tem que ser tem que ser tão mal desenhado, mas tudo bem. E é o estilo, né? E você teve ali, então, a inspiração do leão. Tanto que você teve o Ricardo, era coração do quê? Coração de leão. Era coração do quê? Era coração de águia? Não. Era coração de elefante? Era coração de preá? Não. Era coração do quê? De leão. O Lionheart. Então, tipo... Você vê como que isso daí havia uma relevância, né? E uma coisa muito interessante é que fazendo escavações ali, porque você tinha um zoológico ali, com leões, essas coisas assim, até o século XIX. Depois do século XIX, aquele zoológico foi desativado e passou a ser onde é hoje, se não me engano, lá em Londres, o zoológico de hoje, que é um ambiente agora muito mais adaptado, né, com toda a questão moderna, mas quando começaram a era dos naturalistas, tal, não sei o quê, aí o zoológico saiu de lá e foi fechado lá. Mas até o século XIX o pessoal sabia disso. Mas não sabia quando começou o zoológico. Quando começaram a trazer os bichos para lá. E foi encontrado em escavações 2 crânios de leão. Um do século XII, muito antigo. 1160, não, século XI, 1060, alguma coisa assim, entre o século XI e XII, e um outro crânio que era do século XIII, século XIII, isso mesmo. Então, quer dizer, você tinha ali 2 crânios de idade, de séculos diferentes, mas que estavam no mesmo lugar, arqueologicamente falando, estavam no mesmo lugar. Por quê? Porque foram jogados ali e ficaram com o esqueleto lá. E os crânios estão bem completinhos.
Um deles tem uma malformação na coluna, ou seja, o bicho devia sofrer dor, e talvez isso tenha a ver com má alimentação. Então talvez o bicho tenha chegado filhote e tenha sido mal alimentado, ou esse bicho conseguiu ser capturado justamente porque já era um bicho meio debilitado e aí acabou chegando lá. E você tem o crânio bonitinho, um crânio muito bonitinho. E o pessoal fez uma análise genética e também morfológica e era leão berbere. Era esse Era leão do norte da África. Era o leão lá do Marrocos ou, enfim, da Tunísia, Argélia, que foi levado para lá.